Os Cavaleiros Negros apareceram do nada com armaduras corrompidas e uma única missão de acabar com os Bronze Boys de Athena. Mas aí você me pergunta, eles eram só cópias baratas ou parte de um plano oculto arquitetado nas sombras do próprio santuário? Hoje a gente vai abrir essa caixa preta da franquia e descobrir quem criou os Cavaleiros Negros e por que eles existem. E o mais importante, qual era o verdadeiro propósito deles no anime. Se você achava que eles eram apenas enfeite para vender uns minutos ali de porrada, meu amigo, se prepara, a verdade é mais sombria do que muita gente imagina. Então já deixa seu like e se inscreve no canal, mano. Aproveita e hype esse vídeo também, porque isso ajuda muito na divulgação, beleza, meu maninho? Então é isso, bora pro vídeo. Os Cavaleiros Negros são literalmente o reflexo distorcido dos Cavaleiros de Bronze. Eles têm o mesmo estilo de armadura, quase as mesmas técnicas, mas tudo num clima meio sombrio, como se tivesse passado tempo demais trancados numa caverna ouvindo Linkin Park no volume máximo. Essas armaduras negras são versões corrompidas das armaduras originais. Elas imitam o visual, mas tem traço mais agressivo e quase nenhuma resistência real, tipo um cosplay de vilão feito de papelão. E o mais importante, não são reconhecidas por Athena. Ou seja, os Cavaleiros Negros podem até imitar os golpes, mas não tem um cosmo verdadeiro, não tem a proteção divina, tá ligado? E muito menos o direito de se chamarem de Cavaleiros de verdade. Eles não seguem constelação nenhuma, o que guia esses caras é outra coisa, vingança, rancor e um ódio profundo pelos verdadeiros Cavaleiros de Athena. Mas você sabe de onde eles vieram? Se os Cavaleiros de Bronze treinaram em lugares como a Grécia, a Sibéria ou as cachoeiras da China, os Cavaleiros Negros nasceram de um lugar que parece ter saído direto de um pesadelo, a temida Ilha da Rainha da Morte. Um território isolado envolto por névoa com uma vibe bastante pesada. Esse lugar sinistro foi base de operações do Grande Mestre, ou melhor dizendo, o Saga. Sim, ele mesmo, mano, o cara que tava controlando o santuário por baixo dos panos e ainda mandou o Ikki lá achando que ele ia fazer só um cursinho intensivo. Mas a Ilha da Rainha da Morte não era só um campo de treinamento não, mano, era uma fábrica de ódio. Um ambiente de tortura emocional e física onde os guerreiros eram moldados com base na dor, na raiva e no abandono completo. O Cavaleiro de Fênix passou por um inferno e depois despertou toda a fúria dele contra o mundo. Lá os Cavaleiros Negros foram criados, treinados e programados para uma única missão, destruir os verdadeiros Cavaleiros de Bronze. Agora que você sabe de onde esses caras vieram, a pergunta que você deve estar fazendo é: quem teve a ideia de criar esses clones sombrios? A teoria mais aceita e o que faz todo sentido dentro da história é que eles foram criados a mando do Grande Mestre e o objetivo era simples, montar um exército de cópias letais capazes de eliminar os Cavaleiros de Bronze antes que eles se tornassem uma ameaça real ao poder dele. Para isso ele teria usado ferreiros renegados, cavaleiros caídos e guerreiros corrompidos, forjando ali mesmo na Ilha da Rainha da Morte as armaduras negras, versões instáveis, distorcidas e carregadas de energia maligna. Esses cavaleiros, além de tudo, não têm ligação com constelação nenhuma, mano. Eles seguem o ódio, a raiva e somente isso. Ou seja, são literalmente soldados mercenários de armadura. Mas será que também existiam Cavaleiros de Ouro só que negros? Apesar de pouco falada, sim, mano, existem Cavaleiros de Ouro negro. Eles aparecem em alguns materiais derivados em jogos e produtos paralelos da franquia, como Saint Seiya Brave Soldiers e Saint Seiya Online. Mas calma lá, mano, nada muito canônico aí, nada é canônico na linha original do anime, beleza? Somente em jogos mesmo, pelo menos por enquanto. Ou seja, é mais um fanservice para agradar quem quis ver um dourado negro. Se bem que na saga Hades já tivemos isso, né? Mesmo assim, a ideia de Cavaleiros de Ouro Negro até que é bacana, em um universo onde tudo vira spin-off, nunca diga nunca, né? Diferente das armaduras normais que são conectadas às constelações e recebem a bênção de Athena, as armaduras negras são como uma versão pirata, distorcidas, forjada na base do rancor e da ambição. Elas não têm cosmo puro, não são guiadas por justiça, o que faz delas serem bem inferiores a originais. E o que elas simbolizam, na real, é uma coisa só, né? Corrupção total do propósito dos Cavaleiros de Athena. Essas armaduras surgiram para criar um papel bem específico, criar guerreiros letais moldados nas trevas sem depender da proteção divina de Athena. E quem usava esse tipo de armadura, você me pergunta, né? Quase sempre eram cavaleiros fracassados, guerreiros que não conseguiram conquistar uma armadura verdadeira ou foram expulsos do treinamento por não terem o coração puro ou a força necessária. Ou seja, foram rejeitados pelo santuário. Então eles buscavam uma segunda chance no submundo das armaduras. E assim nasciam os Cavaleiros Negros, clones distorcidos alimentados por inveja, ressentimento e muito ódio, quase como um espelho sombrio dos heróis principais. Mas beleza, eles apareceram ali no começo da saga, tretaram um pouquinho, depois
depois sumiram. Mas será que foi só isso mesmo? Alguns teóricos pela internet acreditam que as armaduras negras não são as falhas do santuário, mas sim o rastro de algo muito mais sombrio. E a primeira teoria seria a influência de Hades, mano. Como o deus do submundo sempre atuou nos bastidores, tem gente que acredita que as armaduras negras poderiam ser um experimento inicial do mal absoluto, corrompendo guerreiros humanos para testar o limite do cosmos sombrio. E até que faz sentido se levar em consideração a saga Hades, né? E a segunda teoria seria o Ômega. Pois é, mano, em Saint Seiya Ômega aparece o conceito de armaduras manipuladas pelas trevas e os cavaleiros corrompidos por Marte. Alguns conectam essa ideia aí como a evolução espiritual dos Cavaleiros Negros. Embora não sejam os mesmos personagens, o conceito até que é bacana. Em obras paralelas, como fan mangás, Saint Seiya The Lost Canva Gaiden, por exemplo, e até os jogos surgem citações ou aparições indiretas de armaduras negras, mas nem sempre foi no canone principal. Mas uma pergunta muito interessante é por que eles nunca mais voltaram pro anime? E a resposta mais provável é, eles foram criados apenas como os vilões de apoio, mano, pra desenvolver o wiki e o arco de redenção dele. Depois disso, os Cavaleiros Negros perderam espaço, já que os roteiristas ali foram mergulhando em conflitos maiores, envolvendo os deuses. No fim das contas, os Cavaleiros Negros ficaram marcados como espelhos sombrios dos nossos heróis principais. Mas a real é que eles tinham potencial pra muito mais. Aliás, quase tudo em CDZ clássico tinha mais potencial, né, mano? Até mesmo os 5 Bronze Boys secundários. Queria muito ver o Jabu e os outros ali em ação. Por que não, né? Não basta sonhar. Me diz aí você, queria ver mais dos Cavaleiros Negros voltando em uma nova saga, mais sombria, mais bem escrita, com armaduras corrompidas e história de verdade? Comenta aqui embaixo, beleza? Mas bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque tem muito mais conteúdo nostálgico vindo por aí. E segue a gente no Instagram pra mandar aquele salve. O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ah, também aproveita e hype esse vídeo aí, mano. Me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal, beleza? Vem comigo aqui pra gente chegar a 100 mil inscritos e receber aquela famosa plaquinha, beleza, mano? A gente vai comemorar junto, fechou? No mais, é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!